Olá, bom dia, a graça e a paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. É sempre uma alegria, sempre uma honra estar com os irmãos no mês da juventude da primeira Igreja Batista em Marambaia, cujo tema é Distantes, mas conectados em Cristo, conectados com Cristo. E os irmãos escolheram um tema muito atual, um tema muito criativo, que me chamou muito a atenção. E o tema dessa mensagem, desse vídeo, é Reconectando-se. Reconectando-se com o seu irmão, reconectando-se com o amor de Deus, reconectando-se com o perdão, reconectando-se com a fé, enfim, reconectando-se. E eu quero começar falando sobre Neemias, saindo da zona de conforto. É o item 1 dessa mensagem, Neemias, saindo da zona de conforto. E o texto está lá em Neemias, capítulo 1, do verso 1 ao verso 4. Diz assim a palavra do Senhor. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu que no mês de Quisleve, no ano 20º, estando em Suzã, a fortaleza que veio a Anani, um de meus irmãos, e ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei-me por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias 1, de 1 a 4. Neemias tinha uma posição privilegiada na Pérsia. Ele era copeiro do rei Artaxerxes. Ele era o chefe dos copeiros. Neemias estava morando num palácio. Mas eis que chega ao conhecimento de Neemias que alguns dos seus irmãos estavam numa tremenda miséria, estavam desconectados. Os muros de Jerusalém estavam destruídos, queimados a fogo. Neemias então decide sair da zona de conforto. Ele sai da sua zona de conforto e vai restaurar. E começa então um processo de restaurar os muros, de tapar as brechas. Neemias, então, mesmo estando numa situação boa, numa situação que nós diríamos estável, Neemias nada mais importava para ele. Neemias se sente tão triste que ele se assenta e chora pela situação de seus irmãos. Neemias chorou e lamentou, jejuou e orou diante de Deus. Nada mais agora importava. Será que estamos dispostos a abandonar a nossa estabilidade, nossa condição de bem-estar em prol de uma causa maior? Estamos prontos para quebrar paradigmas da satisfação pessoal? Como disse o sábio Sócrates, aquele que quer mover o mundo deve mover antes a si mesmo. Então Neemias se move. E Neemias não tinha apenas bons planos, bom planejamento. Neemias tinha empatia. Empatia é a capacidade de sentir a dor do outro, de sentir o que o outro está sentindo. Neemias vai em direção. Neemias sai de sua zona de conforto e começa a reconstruir, a tapar as brechas, reconstruir um muro. É bom lembrar que o muro da cidade naquela época, ele não tinha só a função de segurança, mas ele tinha também a função de criar uma identidade. Ele tinha também a função de criar um pertencimento. E essas são as duas coisas que o ser humano mais procura, senso de valor e senso de pertencimento. Há muitos desconectados. Há muitas pessoas nesse tempo de isolamento social, em tempo em que os templos, os edifícios estão fechados, que não está havendo culto presencial. Essas pessoas então se desconectaram espiritualmente. Essas pessoas então estão sem nenhum aconselhamento pastoral, estão sem nenhum acompanhamento, estão sem receber nenhum conteúdo espiritual. Eu li há pouco tempo no site Gospel Prime que 1 em cada 3 cristãos que participavam do culto online já não participam mais. Há muitos desconectados. Que se levantem os Neemias dessa época para ir a esse povo, que tragam a restauração de Deus, conectando-nos com os nossos irmãos, estabelecendo um tempo de restauração de relacionamentos quebrados. Que se levantem os Neemias
para tapar as brechas, para orarmos uns pelos outros. Não permita, meu irmão, não permita, minha irmã, que aquele seu amigo que você conheceu permaneça na condição de miséria espiritual, desconectado com Cristo, desconectado do corpo de Cristo, desconectado do amor de Deus, desconectado do perdão, desconectado da fé. Que Deus te levante, que Deus me levante, que Deus nos levante, como Neemias levantou, para ser um restaurador, aquele que vai tapar as brechas, aquele que vai fazer, aquele que vai restaurar. Número 2, reconectando-se, Romanos 12, versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Tire os holofotes de si mesmo. Tire os olhos de você mesmo. Você que está bem, como Neemias estava bem, coloque os seus olhos em quem não está bem. Coloque os seus olhos naquele irmão que está distante. Coloque os seus olhos naquele irmão que está desconectado com Deus. Tire os holofotes de você, amai cordialmente, prefira em honra o seu irmão. Prefira ele, dê importância a quem está distante, a quem está desconectado do corpo de Cristo. Filipenses 2, de 1 a 5 diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há algum entranháveis afetos e compaixões, completai a minha alegria, para que sintai o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa, diz o apóstolo Paulo. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um propriamente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Reconectando-se. Reconecte com seu irmão. Queira ele, deseje que ele esteja conectado com o corpo de Cristo. Nós somos um corpo. Lá no capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, a partir do versículo 12, o apóstolo Paulo fala dos membros do corpo. E é interessante notar que ele fala que aquele membro que nos parece mais fraco são essenciais. Aquele membro mais desonroso, Deus preferiu em honra. Às vezes a gente inverte as coisas, acha que Deus nos chamou por sermos muito bons, por sermos muito habilidosos em fazermos alguma coisa. Deus nos chamou pela graça. Deus nos escolheu pela graça. A graça de Deus. Seja você um transmissor dessa graça do Senhor. Aquele que vai espalhar a graça do Senhor Jesus Cristo. Alcance o seu irmão. Use aquilo que tiver nas suas mãos. Não permita que ninguém fique para trás. Não permita. E o apóstolo Paulo diz assim em Efésios 4, de 1 a 4. Rogo-vos, pois eu, preso no Senhor, que andeis como é digno da vocação, como foste chamado. A vocação de que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos. Suportar aí é servir de suporte mesmo. É suportar o irmão, é apoiá-lo, suportando-vos uns aos outros, procurando guardar a unidade do Espírito, a unidade que eu falei lá de Neemias, do muro que traz unidade, do muro que traz senso de pertencimento. Tem muita gente que não pertence mais nada, que perdeu o senso de unidade. Pelo vínculo da paz, há um só corpo, há um só Espírito, como também foste chamado, uma só esperança da vossa vocação. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós estamos em quarentena, mas o diabo não. O templo de Cristo o templo da igreja está fechado, o templo físico, o edifício físico. Não estamos tendo reuniões presenciais, mas o diabo continua da mesma maneira, tentando, destruindo, roubando, mentindo e matando. Quem sabe se Deus não te chamou para ser um suporte? Quem sabe se Deus não te chamou para ser aquele que vai suportar o irmão, que vai caminhar junto com ele? Quem sabe? Reconecte-se com seu irmão, reconecte-se com Deus. Há uma só esperança, há um só Espírito, o apóstolo Paulo fala.
Nesses dias de isolamento social, há uma tendência do isolamento espiritual. Precisamos nos reconectar, precisamos nos mover, sair da zona de conforto, ir além daquilo que estamos normalmente acostumados a fazer. É preciso reconectar com aqueles que porventura estão distantes, longe, sozinhos e tristes. Não podemos deixar ninguém para trás. O apóstolo Paulo, embora preso, nunca se desconectou de suas ovelhas, seus irmãos, seus amigos e nós, que estamos livres, embora em isolamento social. O que estamos fazendo? O que temos feito? Usemos o que temos nas mãos. Busque por alguém perdido. Faça uma lista de quem você não vê faz algum tempo. Onde está o seu irmão? Foi a pergunta que Deus fez a Caim, lá em Gênesis 4, versículo 9. Onde está o seu irmão? E às vezes alguém, se tiver um pouco distraído, pode até dar a mesma resposta do homicida invejoso. Onde está o seu irmão? Por acaso você sabe daquela pessoa que sentava ao seu lado e agora está desconectado? O isolamento social trouxe também a muitas pessoas o isolamento espiritual devido ao fechamento dos templos físicos, edifícios, prédios. Número 3, eu quero ousadamente lhe fazer uma proposta. Número 3, o ano do jubileu. Levítico 25, 10. Preste bem atenção. Levítico 25, verso 10. E santificareis o ano 50º e apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano do jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. O que isso quer dizer? Depois que Deus tirou o povo do Egito, através da liderança de Moisés, o Senhor então passa a estabelecer normativas ao povo. Posteriormente, Deus decide uma nova data que deveria ser guardada pelo povo, o ano do jubileu. O ano do jubileu acontecia a cada 50 anos. De certa forma, o jubileu era um ano inteiro de festividades, um ano de liberdade. Guardá-lo demonstraria fé e que Israel tinha no seu Deus, e seria um tempo de agradecimento e de felicidade em suas provisões. E preste atenção, neste ano as dívidas eram perdoadas, as propriedades devolvidas, os escravos eram libertos, o perdão atingia a todos. O jubileu apregoava a generosidade do amor de Deus. O jubileu religava. O ano do jubileu reconectava as pessoas, o povo de Deus, relembrava a provisão divina através dos tempos. As propriedades que foram vendidas eram retomadas. No ano do jubileu deveriam ser devolvidas. O ano do jubileu era considerado um tempo de restauração, quando os escravos saíam do seu jugo e seus senhores e partiam de volta para suas casas. Era um ano de esperança para todo aquele que havia perdido algo ou havia experimentado um momento de tribulação em suas vidas. Um ciclo se fechava e um novo ciclo se iniciava na vida das pessoas. As dívidas, tudo que havia sido um problema naquele período era esquecido. E um novo momento se iniciava na vida de cada israelita. No ano do jubileu, os escravos tinham sua liberdade restaurada. Levítico 25, 10. Todos os escravos estavam em condições de obter a sua liberdade. Neste ano especial, as posses eram devolvidas, cada um voltava a ser dono de suas propriedades. Todos os bens eram restituídos e todas as dívidas eram perdoadas. Juventude da Primeira Igreja Batista de Marambaia. Liderança, promovam um ano do jubileu na sua juventude. Esqueçam as diferenças. Esqueçam aquilo que aconteceu com você de ruim. Esqueçam aquilo que te fizeram, aquela ferida, aquela mágoa que ficou lá atrás, que você não pode resolver. Esqueça unilateralmente. Tome essa decisão no seu coração. Promova, aproveita que é o mês da mocidade, promova também um ano do jubileu em que todas as dívidas serão perdoadas, ou seja, em que todas as diferenças sejam esquecidas. Promova um ano do jubileu e que esse ano se estenda também para a igreja, em que as diferenças entre os irmãos sejam esquecidas.
Tem gente com dor no coração, carregando mágoa, carregando feridas do ano 2000, de 20 anos atrás, que nada mais pode ser feito por alguma coisa que aconteceu há 20 anos atrás, a não ser perdoar e esquecer. Era unilateral. Não é nem para sentar para conversar, porque às vezes sentar para conversar piora mais a situação. Tome essa atitude unilateralmente. Esqueça. Aquele irmão que às vezes saiu da igreja triste, magoado, traga-o de volta e esqueça. Esqueça. Promova um ano do jubileu na sua casa. Promova um ano do jubileu na sua família. A vida cristã não é nada fácil. Muitos carregam fardos pesados durante sua caminhada. Há muitos feridos. E há também aqueles que nunca fizeram as pazes com o passado. Mas temos em Deus a oportunidade para deixar para trás aquilo que passou. Porque simplesmente há feridas que nunca serão totalmente curadas, e sim esquecidas. Paulo tinha um espinho na carne pelo qual ele orou 3 vezes, e o Senhor disse: a minha graça te basta. Mas Marco, então você está sugerindo uma amnésia coletiva? Eu não consigo esquecer, não. Não estou dizendo para você esquecer. Claro que uma ferida, uma coisa muito difícil que tem acontecido, você vai lembrar. O que eu estou dizendo é para não trazer esse assunto mais à baila. Pensar em coisas novas. Pensar naquilo que vem do alto. Não ficar renovando essa questão. Que Deus possa te abençoar e que você possa, então, edificar um ano do jubileu na sua casa, na sua família, na sua igreja. Para sermos realmente felizes, é preciso deixar o passado para trás. Reconectar-se com o novo, com o futuro de Deus, com as bênçãos que Deus tem para você. A palavra de Deus diz: olho não viu, ouvido nenhum ouviu, nem chegou ao coração de homem nenhum aquilo que Deus preparou para você. Então esqueça o que passou. Esqueça do passado, esqueçam das mágoas, esqueçam das feridas e conecte-se com Deus. Reconecte-se com o Senhor. E eu sei que já passou o tempo dos 15 minutos, mas eu quero falar para você, meu irmão, que está desconectado. Você que por acaso chegou essa palavra até você: eu estou desconectado, o que eu faço? Existem 2 exemplos na Bíblia que eu quero dizer para você. Um exemplo é dos discípulos de Jesus. Eles já tinham pescado, ou tentado pescar, a madrugada inteira. E chegou uma hora que eles começaram a lavar a rede. Sabe o que significa isso, lavar a rede? Desistir. Jesus então se aproxima, fala com eles, e eles então passam a fazer a mesma coisa, agora de acordo com a palavra de Deus. Jogar a rede do outro lado, onde Jesus mandou. Talvez, meu querido, você esteja aí, essa madrugada que os discípulos passaram, para você pode ter sido 6, 7, 5 anos. Lutando num casamento, num relacionamento, num namoro, num noivado, num ministério, numa amizade. E você já chegou até ponto de desistir. Lavar a rede, começou a lavar a sua rede. E Jesus chega para você e fala: olha, faça de acordo com a minha palavra. Faça de acordo com a minha palavra. Faça de acordo com o que está escrito na palavra do Senhor. Tente de novo. Reconecte-se. Tente de novo, mas agora de uma maneira diferente, de acordo com a palavra de Deus. Não desista. Não pare. Não pense que a vida cristã é uma vida de mar de rosas. Muitos têm muitas feridas. Muitas pessoas feridas. Muitas pessoas aproveitaram esse momento e se desconectaram do corpo de Cristo por feridas, por mágoas, e nós precisamos demonstrar a graça de Deus para essas pessoas. Reconstrua aquilo que foi destruído, unam-se, perdoem-se mutuamente, reconecte-se com Deus, reconecte-se com perdão, reconecte-se com amor, reconecte-se com o teu irmão. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Um grande beijo no coração. Até a próxima.